A riqueza da diversidade de carismas e ministérios foi um assunto que apareceu na primeira fase do Sínodo e agora também surgiu repetidamente nas reuniões regionais que aconteceram em vista da etapa continental. Vocações, ministérios e carismas em uma perspectiva sinodal é o tema do nosso programa de hoje. Estes se expressam tanto nos dons que enriquecem a vida consagrada, quanto nos dons muito variados dos diferentes leigos. E para a gente refletir sobre este assunto, eu tenho a alegria de receber os nossos dois convidados. Presente aqui no estúdio, o professor Edvar Guimarães, da PUC Minas. Ele é doutor em Ciências da Religião, é membro da equipe do Observatório da Evangelização e também da nossa equipe do Serviço Teológico Pastoral. Professor, uma alegria tê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Que bom estar aqui de volta no programa Igreja Sinodal, é muito bom. Ótimo. E quem está conectada conosco também para partilhar sobre esse tema é a irmã Maria Inês Vieira Ribeiro. Ela é da Congregação das Missionárias do Amor Divino e ex-presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil, a CRB. Irmã Maria Inês, uma alegria tê-la também aqui neste diálogo do nosso Igreja Sinodal. Seja muito bem-vinda. Olha, muito obrigada pela oportunidade. Sempre é um serviço à igreja poder participar destes momentos, não é? Muito obrigada. Isso mesmo. Professor, você está aqui comigo no estúdio, mas eu quero começar ouvindo a irmã Maria Inês, presença feminina entre nós, nesse tema que é tão importante, oportuno e necessário. Irmã Maria Inês, que vocações, ministérios e carismas, esta é a chave do nosso programa de hoje, são necessários em uma igreja sinodal? Naturalmente, as vocações que a igreja sinodal precisa são todas, que dê oportunidade a todas as pessoas batizadas de participarem e serem realmente uma igreja que caminha nos passos de Jesus, né? Então, o primeiro, todas as vocações são necessárias. Nós precisamos de sacerdotes, religiosas, catequistas, missionários leigos e leigas, para missão adigente, para missão local. Então, se queremos uma igreja sinodal, todas as vocações, laicais e consagradas, são necessárias para o cultivo e para o prosseguimento de uma igreja sinodal. Então, e uma das chaves para podermos ter essa igreja com todas as vocações, carismas e ministérios é exatamente a escuta com abertura, o acolhimento. Quando acolhemos as pessoas e vemos que ela tem uma vocação pelo batismo de participar, nós estamos então fazendo um caminho de uma verdadeira, autenticamente sinodal. Professora Edvar, fica bastante claro aqui para mim na fala da irmã Maria Inês a dimensão batismal. Inclusive, nós estamos celebrando o ano vocacional e o segundo ano vocacional, em 2003, teve como tema que o batismo é fonte de todas as vocações. Como é que nós podemos resgatar, valorizar essa dimensão batismal da vocação? Com todos os esforços que nós já fizemos para tentar recuperar a centralidade do batismo, quando a gente olha para a nossa igreja, significa que a gente tem muito que caminhar. Mas eu penso que uma das chaves para a gente avançar nessa recuperação é a gente olhar para Jesus, né? É Ele que nos atrai. Todo cristão é alguém atraído por Jesus e chamado a enraizar sua vida nele. Só que na nossa prática histórica da igreja, infelizmente, nós perdemos essa centralidade do chamado a todos os batizados e batizadas. A gente passou a olhar assim a vocação ou o ministério só para o ministério ordenado. Então, nós leigos e leigas, sobretudo, perdemos esse enraizamento que nos dá esse senso de corresponsabilidade. Acho que é importante investirmos na educação, mas, sobretudo, com experiências de espaço e de comprometimento na mesma missão, né, de todos os batizados e batizadas. Olha aí, que beleza nós podermos nos sentir chamados pelo batismo e ter a centralidade na pessoa de Jesus Cristo. Então, vocações, ministérios e carismas para todo mundo, para todos e todas nesta igreja sinodal. A síntese, né, que nós estamos acompanhando esses temas do nosso continente latino-americano para o momento, para a fase universal do sínodo, ela indica que uma igreja que é toda ministerial
não necessariamente é uma igreja que é toda instituída ministerialmente. Professor Edivaldo, o que significa isso? Toda ministerial, mas nem todos os ministérios instituídos. Olha, isso é muito importante, essa distinção, né? Que todos participam da missão, que todos são corresponsáveis por dar continuidade àquilo que Jesus nos chama e nos revela, que é o projeto do Pai, né? O reino e a igreja aí, que é a reunião exatamente de todos os batizados e batizadas que se sentem chamados pelo Espírito Santo a dar continuidade, tem que despertar em todos nós essa consciência. Então, quando a gente abre-se ao Espírito Santo, diante da realidade que a gente vive, vão surgindo uma diversidade enorme de serviços, de experiências de chamado para a gente atender ou revelar esse projeto do Pai nesse mundo que estamos. Então, assim, quando a gente se abre à centralidade do Espírito, em cada realidade, em cada as urgências e desafios vão suscitando a todos os cristãos antenados com o projeto do Pai serviços. Agora, na história da igreja, alguns desses ministérios, desses serviços, desses chamados, vão sendo instituídos, desde a origem da igreja foi assim, não todos. E esses serviços específicos, que a gente chama de instituídos, é que vão dando à igreja essa estrutura dela ser, aonde, né, vão sendo constituídas comunidades, paróquias, estruturas da igreja. Mas isso não diz tudo. E aí que está o problema. Quando a gente só olha para o ministério instituído, a gente vai arrefecendo em nós essa consciência da centralidade do batismo, de que todos somos corresponsáveis pela missão e de fazer desse mundo, né, um mundo que agrada o nosso Deus. E da igreja, alguém que de fato, né, se sentindo interpelada pela vida de Jesus, se compromete com essa missão. Ô, irmã Marinês, a partir dessa questão que o professor Edivar traz aqui, né, da ministerialidade, eu fico pensando na vida religiosa consagrada, né, que é tão expressiva, tão numerosa e que vive esse ministério no cotidiano da vida eclesial, da pastoral, dos carismas próprios, né, de cada congregação, de cada instituto, de cada ordem, e não necessariamente de forma ministerialmente instituída, né? Você responde a esse chamado pelo seu sim e pela consagração, né? Exatamente, você veja bem, nós, né, principalmente as mulheres e as mulheres consagradas, nunca fizemos assim questão, podemos dizer, da instituição do nosso ministério, não é? Nosso serviço da caridade, do amor, do serviço pastoral, do serviço aos doentes, dos mais pobres, nunca tivemos essa preocupação, a gente percebe em toda a história da vida consagrada. Então, basta vermos assim que quando uma igreja ela é capaz de acolher, de dar vez, de ter seus conselhos, de ter as suas atividades, assim podemos dizer, de uma forma sinodal, não é? Ela não precisa realmente do ministério instituído para que sejamos uma igreja sinodal. Eu li há pouco tempo que a vida consagrada, já desde os tempos de São Francisco, na Idade Média, 1200 e pouco, não é? Já deu um testemunho profundo de sinodalidade, porque já desde São Francisco que chamava de capítulo das esteiras, e que nem eram simplesmente capítulos assim para resolver problemas da instituição, mas criar uma fraternidade para todos caminharem juntos. Então, o que é forte, então é bem claro para nós isso, uma igreja onde existe abertura, participação dos leigos, das mulheres, das consagradas, não é? E que haja realmente os serviços assumidos, necessariamente não precisamos nos depender e nem ficarmos assim voltados ou preocupados com o ministério instituído. Então, esse respeito, sabemos que a igreja ela é ministerial, mas nem todos os ministérios são instituídos, porque a grande responsabilidade, já falou muito bem o professor,
Edmar, que nós, pelo batismo, temos a grande responsabilidade de construir essa igreja toda ministerial. Se não tivéssemos os ministérios ordenados, que é da tradição da igreja, desde o tempo de Jesus que escolheu, não é? E marcou aquele grupo como o grupo apostólico, né? Então, nós temos toda uma história, claro, mas o serviço é que marca, não é? A nossa missão de batizados na igreja, seja desde o Papa até o último leigo lá nos rincões das nossas comunidades rurais. Ele tem um serviço, e esse serviço contribui para que a nossa igreja seja toda ela realmente sinodal. A irmã Maria Inês trouxe um exemplo muito luminoso, que foi São Francisco de Assis, que inclusive não foi ministro ordenado, era irmão, e colocou a fraternidade como o princípio da ordem que ele fundou, né? Nós estamos refletindo sobre vocações, ministérios e carismas numa perspectiva sinodal, nesta igreja sinodal. Nós vamos continuar esse tema, viu, professora Edivar, sobre a ministerialidade na igreja, mas a gente precisa de fazer um intervalo. É bem rapidinho e já eu continuo essa conversa com o professor Edivar Guimarães, da PUC Minas, e com a irmã Maria Inês Vieira Ribeiro, das Missionárias do Amor Divino. Até já! Já estamos de volta com a nossa Igreja Sinodal. Uma alegria contar com a sua companhia neste programa que hoje tem como tema especial vocações, ministérios e carismas em uma perspectiva sinodal. A Igreja Sinodal que vai acontecendo também na resposta ao chamado que nós vamos dando, chamado a Deus para ser vivido no nosso tempo. Inclusive, professora Edivar, essa questão do tempo, os sinais dos tempos, é uma expressão que aparece lá na síntese continental. Que sinais dos tempos indicam a criação de novos ministérios para as comunidades? Nós terminamos o bloco falando que a ministerialidade ela é perene, existe a todo tempo, mas nem todos são instituídos. E os tempos vão indicando também os ministérios, né? Como é que nós podemos perceber estes sinais? Essa categoria, Sinais dos Tempos, do João 23, ele é muito importante. Mas antes de eu te responder, eu queria voltar um pontinho, que a fala da irmã Maria Inês foi luminosa. E eu pensei o seguinte, que o ministério instituído, ele é muito importante. Então, devemos instituir ministérios, porque ele dá visibilidade, reconhecimento, toda a igreja se antena, pensa a possibilidade naquela realidade da igreja local ser colocado, por exemplo, como o Papa Francisco fez com o Ministério de Catequista. Né? Recuperou um ministério. Sim, mas a instituição, ela também tem um certo risco de criar muitas regras, de uniformizar, de fossilizar. Às vezes é a crítica que a gente faz aos atuais ministérios ordenados, que às vezes não tem mais aquela leveza do espírito, né? Esse jogo de cintura, de se reinventar para atender realidades. Então, a dimensão do carisma, que atualiza os serviços para diversas realidades, ela é muito importante. E aí, os sinais dos tempos. Porque, por exemplo, não tem como a gente pensar em uma igreja que responda aos desafios e urgências de hoje, sem a gente pensar, por exemplo, em ministérios indígenas. Com a consciência que nós temos da situação dos povos originários, da sua abertura à fé cristã, da gente pensar em ministérios específicos, né, que atendam àquela realidade. Por exemplo, com toda a consciência que nós temos hoje da igualdade de gênero, não tem como a gente não pensar uma igreja que crie ministérios cada vez com mais intensidade para as mulheres. Né? Se a gente vê com discernimento dos sinais dos tempos, que a igreja está tendo dificuldade de falar a linguagem, de entrar no mundo dos jovens, como não pensar ministérios onde os próprios jovens sejam protagonistas, evangelizadores? E se a gente pensa, por exemplo, que a missão da igreja não é só para dentro, mas também para o mundo, com todas as demandas de ameaça à vida ou à natureza, a gente pode pensar da criação de ministérios específicos suscitados pelo Espírito Santo, contemplando, como eu disse, a vida de Jesus. A igreja tem que ter essa liberdade e essa coragem de criar novos ministérios sempre que necessário. Inclusive, essa questão de ministérios indígenas é importante o senhor tocar porque grandes contribuições na síntese continental
nesse ponto, veio exatamente da Conferência Eclesial da Amazônia, da CEAMA, inclusive com a participação dos povos originários, desses ministérios que já acontecem ali naquelas comunidades. E quando o senhor toca também na questão das mulheres, já me abre margem aqui para chamar a irmã Maria Inês novamente, porque essa questão da participação dos leigos, do protagonismo feminino e também do protagonismo juvenil é um tema que vem sendo recorrente desde a etapa diocesana, desde a fase diocesana do sínodo. Irmã Maria Inês, como é que nós podemos avançar, né, nessa questão da protagonismo leigo, juvenil e feminino nessa perspectiva ministerial? Eu acredito, assim, querido, e todos que nos acompanham, que um dos principais caminhos, né, que são para nós até sinais dos tempos, como a igreja que cresce, graças a Deus, a participação, é que criemos processos comunitários de mais escuta e mais participação. Se nós queremos, por exemplo, ter um ministério juvenil, o ministério, como citou para nós agora o professor, e o ministério indígena e outros ministérios, é preciso que nós criemos espaços nas nossas comunidades. É um sinal dos tempos essa participação maior da igreja. Hoje mesmo na celebração eucarística nós falávamos assim desse crescimento de uma santidade individual para uma santidade, uma busca coletiva. Então esse processo, não é, que vai criando para nós uma igreja mais ministerial é todo um caminho. Mas então, como um sinal dos tempos para nós hoje, essa capacidade nossa de criar processos mais comunitários, uma abordagem cultural mais consciente. Como é que nós vamos pensar em ministério indígena se nós não conhecemos a cultura, a riqueza da sua espiritualidade, a riqueza da sua vida, da sua sabedoria? Então, realmente, faz parte desses sinais dos tempos uma abertura de consciência cultural, uma abordagem cultural realmente mais sólida, mais consciente. E outra coisa também que para nós dá uma clareza para nós, justamente para poder salvaguardar a igreja do clericalismo, é uma formação mais adequada tanto para os candidatos ao clero como ao laicato. Porque exatamente, e já está sendo para nós um sinal de abertura. Nós já estamos vendo uma preocupação muito grande em nossa igreja do Brasil, da América Latina e do mundo, na formação. Não é? Quanto que nós caminhamos? Da minha vida, por exemplo, de adolescente, de jovem, para hoje, quantas oportunidades. E outro ponto que eu coloco também, além dessa preocupação da formação, porque sabemos que o clericalismo na nossa igreja é um empobrecimento espiritual muito grande, que nós deixamos de mostrar à nossa igreja, né, o quanto que a riqueza do ministério sacerdotal e ordenado, porque restringe, se torna então aquele todo-poderoso, né, o sacerdote, o bispo, etc., quando há tanta riqueza em partilhar dos serviços com todos. Então, é uma pobreza. Então, nós temos também que nesse tempo, nesses sinais dos tempos, realmente repensar a partir das nossas comunidades, na presença da mulher. Uhum. Então, às vezes, a gente se surpreende quando que em conselhos paroquiais, até o dia de hoje, você entra numa sala, às vezes, 90% são homens que estão nos conselhos. Cadê as mulheres? Cadê essa paridade nos serviços para que realmente nós possamos avançar? Então, já existem sinais, porém, há muito que caminhar. Eu gostei muito dessa expressão que a irmã Maria Inês usou, professor Edivaldo, do clericalismo como esse empobrecimento espiritual. E ele vem sendo refletido aqui
passado por todos os desafios, desde a primeira Assembleia Eclesial, agora também nessa etapa continental, né? Ou seja, precisamos olhar atentos e mudar comportamentos. O tema anterior do nosso programa foi exatamente a renovação das estruturas e a conversão pastoral. E agora, já partindo para uma chave aqui de conclusão, a irmã já trouxe alguns pontos, mas que outros passos, professora Edivar, podem ser dados em nossas comunidades para combater e eliminar essa deformação do serviço ministerial em um abuso de poder, que é também uma característica do clericalismo? Olha, o Papa Francisco deu um passo decisivo, que é colocar a igreja em escuta e em processo de conversão sinodal. Eu acho que nós teremos uma oportunidade singular de discernir esses passos coletivamente, mas algumas coisas podem ser já, de forma crescente, já vem sendo feitas. Não precisa esperar o sínodo terminar, Exatamente. Né? Uma delas é a gente tomar consciência de que o atual ministério instituído, ordenado, isso já não é uma fala recente, ela já é recorrente, inclusive no ministério do Papa Francisco nesses 10 anos. O modo como predomina é um câncer na igreja, porque ele exerce de tal maneira a concentração de poder que impede o crescimento da consciência, da corresponsabilidade, a centralidade do batismo e desenvolver nos leigos e leigos essa consciência de que todos somos discípulos e discípulas. Sem desconstruir o clericalismo, a gente não avança numa igreja sinodal, uma igreja onde todos sintam chamados a participar da missão e se sintam corresponsáveis. Agora, a irmã Marinês, ela tocou num assunto decisivo, que é um passo que também em cada local, em cada igreja particular pode ser dada, que é investir na formação e no empoderamento. Eu gosto dessa palavra, fazer com que os leigos e leigas se sintam de fato chamados a exercer esse ministério que brota do segmento de Jesus, brota do nosso batismo. Olha aí, que beleza de reflexão para a gente avançar nesse caminho, e por isso sínodo é caminho e caminhar junto, não é caminho separado não, caminhando juntos em uma igreja cada vez mais vocacionada, ministerial e carismática, aberta ao Espírito, né, para responder aos sinais dos tempos. Eu quero agradecer muito a participação, a reflexão da nossa querida irmã Marinês neste programa. Muito obrigado, viu, irmã, pela oportunidade de diálogo. Pois não, muito obrigada a vocês, né, aí das nossas TVs que nos convidaram para participar, e a gente pode dizer assim, vem Espírito Santo, não é? Ser mesmo guia do nosso caminho, de nosso caminhar juntos. A gente tem que contar realmente com o Espírito Santo. Ele que nos renova, ele que nos reestrutura e nos faz avançar nesta igreja tão bonita, né, que é Caminhando Juntas, uma igreja sinodal, é o desejo de todos nós. Assim seja. Professora Edivar, também é uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço e espero muito que essa igreja confie mais nesse Espírito Santo que a guia e nos faça caminhar juntos. Isso mesmo. E conforme apresenta a síntese continental, a sinodalidade é a arte de valorizar, acolher e saber articular todos os dons e carismas que o Senhor nos deu, de tal forma que eles fluam e se tornem um canal de graça e bênção. E por isso é importante valorizar as diferentes vocações. Sigamos na certeza de que nós somos um povo profético, sacerdotal e de serviço real, onde todos os seus membros são sujeitos da vida teológica rumo à santidade. Eu espero você no próximo programa para nós encerrarmos a partilha sobre os pontos da etapa sinodal continental. Até lá!